Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um Clube 6h33, um acordar cedo para um despertar para a vida. Seja muito bem-vinda, Cacá, aqui esse dia teu. Bem-vindo a todos que estão chegando aí agora. Bem-vindo você que está assistindo também gravado, seja muito bem-vindo, porque essa live, além de ficar aqui ao vivo comigo no Instagram, você também do YouTube pode assistir ela depois gravada. Boa pergunta, se vocês estão me escutando, Marcos, Kaká falou que está sem som, me deixa saber se está sem som ou se vocês estão me escutando, por gentileza. Faz um comentário aí, por favor, para eu poder seguir aqui tranquilo ou se é, de repente, que o volume da Cacá tá baixo. Tá me escutando bem, né, Marcos? Obrigado. Então, tá me escutando, todo mundo deve estar me escutando aí. E, Cacá, aumenta o volume do som, às vezes pode ser isso, tá? Galera, muito obrigado aí pelo carinho de sempre. E esse 6h33 de hoje mais do que especial, porque a gente vem trazendo desde o começo do ano, a gente trouxe a sabedoria de Salomão. Então, no começo do ano, a gente estudou os provérbios, né? Então, são 31 provérbios e foram 31 dias no mês de janeiro e a gente assistiu e leu os capítulos de provérbios e estudou as mensagens de uma forma atualizada, como a gente colocar ela em prática no dia a dia. Aí em fevereiro a gente continuou com o ritmo de Salomão, que foi o homem mais sábio que houve na terra, né? Ele, ao ter uma experiência com Deus, ele pediu para Deus Deus abriu o jogo com ele e falou: você pode pedir qualquer coisa. E a única coisa que ele pediu foi sabedoria, né? E como ele pediu sabedoria, Deus falou: eu vou te honrar e vou te dar muito mais do que só sabedoria. E aí foi quando ele escreveu alguns livros que estão na Bíblia e um deles foi Eclesiastes, que hoje a gente está encerrando a leitura do 12º capítulo e último capítulo de Eclesiastes. Então sejam muito bem-vindos nesse dia de hoje. Mais do que especial, e eu sempre relembro, tanto a playlist do Provérbios, se você quiser assistir ali, sempre são vídeos de mais ou menos meia hora, com a leitura bíblica e o estudo, quanto a playlist de Eclesiastes, que também tem mais ou menos a mesma duração, você tem ela à disposição lá no meu canal do YouTube, para você curtir, ficar recebendo essas mensagens, edificar o teu dia, ver coisas além de Big Brother, novela e futebol. Se você quer conteúdos como esse, que realmente te edifica e que te coloca num nível diferente, fique sempre aqui, se organize para estar sempre 6h33 aqui comigo, para que você possa acordar, mais do que acordar, despertar para uma vida, porque acordar é fisiológico, todo mundo acorda, mas despertar é para poucos, e se você está aqui é porque você tem despertado para a vida. Hoje, como eu comentei, a gente vai finalizar o livro de Eclesiastes, então capítulo 12. E amanhã vai ter surpresa. O que é que a gente vai fazer? Qual é a sequência desse estudo? Será que a gente vai continuar estudando a Bíblia? Vamos ver outros livros? Vamos fazer lives aleatórias com assuntos aleatórios? Ainda estou definindo o que é que a gente vai fazer a partir de amanhã nos Clubes 6h33, que é a proposta da gente todo dia útil. A gente está aqui ao vivo com você, trocando ideias e trazendo conteúdos relevantes que realmente nos despertam. Eclesiastes 12, ele é constituído por 14 versículos. E é o último desse livro, que era o livro que ele mais considerou sábio, porque ele já estava mais maduro na vida, já tinha zerado o velocímetro, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, já tinha pego mais de 1000 mulheres, já tinha sido milionário, e aí ele percebeu diversas coisas, então ele escreveu o que ele escreveu em Eclesiastes. Vamos começar a leitura e depois a gente vai fazer a análise de alguns versículos que eu sempre seleciono para a gente poder estudar, né? E aí aqui então vou começar. Eclesiastes 12, versículo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias de juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos, e nem que você dirá:
não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua, a luz, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergando embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuírem o som da moagem, quando o barulho das aves o fizerem despertar, mas o som de todas as canções parece fraco para você, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem vai para o seu lar eterno. E os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele. Antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu, tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões e a coleção dos seus ditos como prego bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará ao julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido. Seja bom, seja mal. Vai ser revelado. Está aí a leitura do capítulo 12 de Eclesiastes, o último capítulo desse grande livro, que traz muita sabedoria. E Salomão ali já estava meio desanimado, meio passado a vida dele, né? Então é bem interessante a gente entender o que ele estava querendo dizer ali, para que você não se desanime na tua caminhada, para que você faça uma caminhada sensata. E aí eu tomei a liberdade também de escrever um texto, que eu vou ler agora, quando terminar nossas interpretações, como se Salomão estivesse dando um recado para a gente no dia de hoje. Mas agora a gente vai começar então, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Se a gente fizer uma análise psicológica desse versículo, ele destaca a importância de você cultivar essa conexão espiritual com Deus desde jovem. Antes que os desafios da velhice cheguem, antes que as doenças apareçam. E quanto mais você tiver uma comunhão com Ele, mais tranquilidade você vai ter para viver esses momentos, né, que é inevitável. A minha sábia mãe, minha mãe era uma figura, tinha 4ª série primária, gente boníssima, muita personalidade, e ela falava, se você não quer ficar velho, morre novo. É simples assim. Esse é um processo inevitável que a gente vai vivenciar. Então, esse lembrar do Criador na tua mocidade te faz você ficar mais tranquilo, mais sereno, e você encarar o inevitável de uma maneira sensata. Isso é um programa instalado na face da Terra para os seres humanos durarem no máximo X anos. A gente ficou programado no subconsciente. Então, quando você imaginar isso, você vai com certeza ter melhores discernimentos para viver uma vida legal. Rose, é aí que eu estou ainda dentro dessa... A Rose escreveu aqui,
sugestão, porque eu estou terminando hoje o livro de Eclesiastes. Continue usando a sabedoria da Bíblia, tem sido maravilhoso. Gosto muito. E eu tenho aqui, e eu aproveito vocês que estão ao vivo para me ajudar na definição, e vocês escrevem aqui. Eu tenho a intenção do 18º livro do Velho Testamento ou do 19º, que daí é uma jornadinha muito maior para a gente poder ficar aí meses trabalhando junto, conversando junto, de segunda a sexta às 6h33. Acabando esse estudo agora de Eclesiastes, eu penso em Jó ou Salmos. Vou fazer os dois, mas o Jó vem primeiro do que o livro de Salmos. E eu acho muito interessante entender e decodificar a informação que tem por trás da história de Jó. Porque todo mundo fala assim, tem uma paciência de Jó, saco de Jó, que realmente era um símbolo de resiliência. Mas será que era só isso? O que tinha ali por trás? Qual era a bênção que tinha por trás dessa história? Então, eu estou aqui, vamos ver quem está ao vivo aqui, vai votando, e a gente vai ver ali mais ou menos um bom senso, mas eu vou seguir muito o meu coração, tá? Então a Ruby aqui já falou, Jó é maravilhoso, eu também gosto, como os Salmos, né? Só que Jó são 42 capítulos e Salmos são 150 capítulos, e Salmos não foi só escrito por Davi, teve passagem de Salomão e outros grandes escritores ali, deixando um legado que mistura um monte de coisa em Salmos. Mas eu acredito que, espero vocês darem as suas manifestações de vocês, e a gente depois vai definir se a gente vai de Jó ou de Salmos, tá bom? Mas eu vou seguir meu coração, pode ter certeza. Mas eu gosto de escutar um pouquinho e sentir vocês, como que está o termostato de vocês aí. E a partir do nosso contínuo aqui do nosso estudo, então no versículo 2, enquanto o sol ou a luz, a lua ou as estrelas não se escureçam, nem tão poucos as nuvens voltem depois da chuva. O que está querendo dizer? Ele descreve poeticamente, mais uma vez, o declínio físico, né, do homem, né, usando metáforas naturais, usando esses elementos todos para ilustrar o enfraquecimento da visão, a incapacidade que a gente acaba tendo, ou a troca, na verdade. Eu não falo não falo a troca. Sim, Rose, já tem uma resposta, mas aí a gente vai só sentir vocês, Jó ou Salmos, se vocês quiserem escrever aí. Mas eu vou seguir, como a Di falou, o meu coração. Isso na prática ele mostra a importância de cada fase da vida e que a gente tem que entender algumas coisas. Existe um ditado no latim que fala carpe diem, aproveite o dia. E às vezes é tipo assim, meio que mete o louco, né? Aproveita o dia, porque pode ser que você não saiba se vai estar vivo amanhã. Mas a chance de você estar vivo amanhã também é grande, dependendo, lógico, da tua idade e do que você fazer de atividade. Né? Se você meteu louco, se for um drogado, ter uma overdose, essas coisas todas, pode ser que teu dia não chegue, né? E aí, quando você tem um bom senso, você tem que aproveitar o teu agora da melhor forma possível, sabendo que o amanhã vai chegar e que esse amanhã ele vai ser consequência do teu hoje. E aí, quando você planta, você colhe. Por isso que você começa desde já. Você tem aqui um grande amigo que é o Hércules. O cara é um pouco mais e tem um pouquinho mais de idade que eu, deve ter uns 5 anos a mais. O cara parece um menino, tá? E ele vem numa jornada se cuidando, essas coisas todas. É isso que eu falo pra vocês. Também tem a Dia aqui, eu vou falar pra vocês. Tem uma mulher aqui, depois ela manda um oi. 57 anos, tá uma máquina fisicamente e é bisavó. É a coisa mais louca que eu já vi no meu contexto. E é isso que eu fico contente, de ver pessoas que estão começando a se cuidar para ter mais longevidade. Meu objetivo é passar dos 100 anos. Então eu tenho 49, quero fazer aos 50 anos a minha primeira maratona. Então 42 quilômetros com 50 anos é no meu aniversário que eu quero fazer isso. E eu vou falar para você, o objetivo nosso é a gente chegar melhor que os nossos pais, os nossos avós, porque hoje a gente tem muito mais informações, qualidade de comida, a gente tem treinos, a gente tem um monte de coisa que permite isso. Só que não adianta só fisicamente você estar bem, você tem que estar mentalmente bem e espiritualmente bem, tá? Ó, quem não conhece, siga essa mulher que é loucura, 6 filhos, não sei quantos netos com 57 anos e bisneto, doideira, eu acho muito bacana isso, tá? E a gente tem que estar bem disposto, a gente tem que estar
buscando isso. Para quê? Não é só para viver mais tempo embaixo da terra. É para você ter mais tempo justamente de desenvolver o teu discernimento espiritual, entendimento, enxergar coisas que você não enxergava antes, você ter percepções que quando você é jovem você acha que você é dono da verdade, sabe tudo. E você daí, quando você começa a passar o seu tempo, você vai ver que você nada sabe. E você vai ter espaço para estudar mais. E estudando mais, mesmo que ele fala que aqui mesmo no capítulo, acho que no versículo 12, ele fala do estudar, que é cansaço, essas coisas todas, mas você pode se desenvolver mais e você pode ajudar mais pessoas. Então a gente precisa estar disposto. E eu aproveito e coloco só uma metáfora. Isso daqui vale até um corte curto para que a gente possa compartilhar. Tem uma história de pessoas que estão buscando evoluir cada vez mais como seres humanos e principalmente como seres espirituais. Aí teve um grande mestre da Terra, tá? Que ele morreu. E aí ele chega no céu, vai lá, aquela metáfora toda que encontra São Pedro, Jesus Cristo, olha, você está salvo, você fez um bom papel, e você escolhe, quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. Esse cara não teria nem escolha, na verdade, o céu é garantido para ele. Mas por que eles fizeram essa pergunta? Porque sabe que aquele cara é diferente. E aí ele falou assim, me leva para o inferno. Só que tinha uma pessoa ali, um espectador, que tinha acabado de chegar no céu também, falou, como assim? Você, com todas essas suas obras, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Ele falou assim, quero ir para o inferno. Ele falou, mas você tem o direito de ir para o céu? Ele falou assim, enquanto tiver uma pessoa no inferno, eu quero ir lá buscar ela. Isso é que você tem que entender a metáfora de céu e inferno, você tem que entender um monte de coisas, você tem que entender que você não pode fazer nada pelos outros, mas você pode ser um belo de um estímulo para mudar a vida dos outros e tirar eles daquele inferno que eles estão vivendo e eles não estão percebendo. Gostou dessa metáfora? Entendeu o que está querendo se dizer? Então, traz para a consciência isso e muda a tua vida. Pessoal, só um minutinho, que aqui faz ao vivo, né? E tá tocando o interfone aqui. Só nunca tocou nesse horário. Espera só um minutinho. Já foram atender. Então, voltando, a gente olhando aqui agora, dentro desse análise, né? O benefício que a gente tem, que é justamente o que eu falei, é reconhecer a inevitabilidade. É inevitável a gente evitar o processo desse envelhecimento. Então a gente pode valorizar essas oportunidades e a experiência do momento presente, vivendo com gratidão e plenitude. Né? Aí, amor, coloca ela pra dentro de algum lugar. E aí, aqui no versículo 8, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Olha aí que interessante, né? O que ele está querendo dizer com isso? O que a gente faz a nossa correria, que a gente quer carro, a gente quer casa, a gente quer apartamento, a gente vai vendo que tudo que a gente corre para buscar é irrelevante. Mas ele não deixa de ser importante, é isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então, às vezes você se dedica e gasta muito tempo da tua vida querendo conquistar alguma coisa que ele é irrelevante. Mas você, quando tiver uma estratégia, saber ajustar as coisas, porque você dando atenção para a tua família, cuidando do teu corpo, da tua mente, do teu espírito, você tem a dignidade e a necessidade e o direito de conquistar coisas materiais. Mas fazer só disso o teu motivo, você está dando um tiro no pé, porque é vaidade. E a vaidade é como correr atrás do vento. Ele mesmo fala isso. Você nunca vai alcançar isso. Né? Então é bom você ter esse discernimento e esse entendimento para você escolher as suas batalhas ao acordar. Né? Então é muito bacana dessa parte você ter essa maturidade. Né? E assim, no versículo 9, além do mais, por ser o pregador sábio, ainda ensinou ao povo o que sabia e ponderou e compôs
muitos provérbios. Aqui chegou a nossa colaboradora aqui, nova, e aí acontece essa situação, minha cachorra até acostumar com ela, vai fazer bastante barulho. Então, agradeço a compreensão de vocês e a paciência. E aí nesse versículo 9, que eu falei, além do mais, por ser o pregador sábio, ainda ensinou ao povo que sabia e ponderou, e compôs muitos provérbios. Esse versículo destaca que a sabedoria e o conhecimento adquirido ao longo da jornada, com a responsabilidade, a gente deve sim compartilhar o conhecimento com os outros. Por quê? Primeira coisa, sem estresse, a gente tem que compartilhar, porque quanto mais nós compartilhamos, não é sobre os outros, é sobre nós. Melhor nós ficamos. Mas a gente tem que ter bom senso. Vai compartilhar com quem? Com quem quer ouvir, óbvio. Eu não vou, na própria Jesus Cristo lá na frente, ele fala da palavra da parábola do bom semeador, porque vão caindo sementes nos solos. Tem o solo seco, o solo arenoso, o solo espinhoso e o solo fértil. Você tem que fazer isso. Mas você também não deve ficar se estressando para obrigar aquela pessoa a escutar. O solo seco é um coração seco. Ali não vai germinar nada. Mas você fez o papel de colocar semente. Tem o solo arenoso, não vai germinar. O coração espinhoso, ela até cresce, mas os espinhos acabam abafando a semente. Então, quando você começar a entender que você tem que fazer o seu papel, você tem que ser cada vez melhor na tua vida, e você deve compartilhar, mas você não deve se preocupar em que tipo de solo vai cair aquela semente, tá? Porque também depende da outra pessoa. E o benefício disso é a gente aprender continuamente. Chama-se em inglês, é um termo que muito no mundo corporativo a gente usa hoje, é Long Life Learning, né? Que é um aprendizado contínuo e sem fim. Você não sabe de tudo. Tem um estudo da neurociência, que foi uma projeção que foi feita, e que fala que um menino de 10 anos de idade, se entrar na livraria, na biblioteca de Harvard, e ele lê todo santo dia, 24 horas por dia, numa velocidade interessante, aos 80 anos ele leu 2% só dos livros que tem lá, e os livros que tem na biblioteca de Harvard não é o conhecimento todo que tem no mundo. Então, se você acha que você sabe tudo, você é muito prepotente. E o cara que sabe tudo é o princípio do fim. Pode deitar no caixão, fechar e se enterrar, porque acabou a tua vida aí. Mas quando você se permite sempre aprendendo, seja com crianças, com adolescentes, com pessoas jovens ou maduras, e você aprender através dos livros, através de podcasts, através de estudos, de vídeos, tem várias outras formas de aprender hoje, você vai se manter jovem. E aí no versículo 12, ele fala assim: quanto a mais, filho, atenta, não há limites para fazer livros. Eu muito estudar é enfado da carne. O que é dentro de uma análise psicológica? Esse versículo, ele adverte a busca excessiva por esse conhecimento, pela acumulação de livros, tá? Mas a gente pode se tornar fonte de cansaço e de frustração, porque conhecimento só, ele não é sabedoria. Então não adianta nada você ficar acumulando conhecimento. Às vezes você pode ter um monte de livro como esse, você pode ter lido todos, mas você não colocou em prática nenhum deles. Então isso é enfado e cansaço. Muita gente coloca, às vezes, você ter 5 livros que você lê, que você entenda, que você realmente decodifique e coloque em prática. Porque, o que eu falo para você, quando você lê alguma coisa, são um grupo de dados. Quando você junta esse grupo de dados e começa a processar, vira uma informação. Quando você pega essa informação, entende o que ela está dizendo e aplica, você tem conhecimento. E quando você tem o conhecimento, e esse conhecimento é benéfico para você, para os outros, para a sociedade, para Deus, isso é sabedoria. Porque Hitler tinha conhecimento para mais de metro, mas era benéfico? Então, atenção. E aí, quando você tem toda essa estratégia para você equilibrar o teu estudo, o teu conhecimento aplicado vai virar uma experiência válida, e você vai ver que as suas bênçãos expandem para você e para os outros que estão ao teu redor. Você vai ver que aí tem muita sabedoria
e é coisa muito interessante para você trazer, além de resultado para a tua vida, bênçãos e dar bênção na vida dos outros. E quando a gente cultiva esse equilíbrio saudável entre o estudo, entre a aplicação dele, entre um momento de descanso, a gente preserva a nossa saúde física, mental e intelectual e a gente evolui muito mais, né? Muito interessante isso. E para a gente finalizar, no versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Olha que interessante. Ele resume a mensagem central do livro todo, né? Porque ele fala muito isso. O que é o temor a Deus? Temor não é ter medo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Porque ter medo é uma coisa que foi constituído pela grande maioria, porque se você não fizer tal coisa você vai para o inferno, então você tem medo de ir para o inferno. E o que é isso? Eu tenho que ir para o céu porque eu tenho medo de ir para o inferno? Isso é antagônico, isso é contraditório. Não, eu tenho temor a Deus, é você saber que existe um respeito, existe um bom senso. E quando falam para ser obediente, não quer dizer que você tem que cumprir o que está sendo mandado, tá? É que mandado é uma ordem, é uma ordenação normalmente de uma pessoa que sabe um pouquinho mais do que você, e ela fala uma orientação que você deve fazer. E aí o obediente, a palavra obediente, ela vem lá da etimologia da palavra, que a origem da palavra significa saber ouvir. Você soube ouvir o comando, fez aquele comando e se deu bem. Então siga. O temor a Deus não é você ficar com medo de que ele vai te mandar para o inferno, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O temor a Deus é você entender que existe algumas dinâmicas e causas e consequências dos seus atos. E tá claro, Deus deixou. Cara, Deus é a coisa mais fácil e a mais tranquila de você lidar com isso. Porque o Deus é o todo e tudo está dentro dele, inclusive o bem e o mal. A galera entra num debate disso gigantesco e para mim é mais simples, simplifica. E aí o temor é que você é o responsável para as bênçãos e para as maldições que estão na tua vida, não ele. Ele sempre te abençoou, ele fez tudo, as infinitas possibilidades à sua disposição. Quem tem que decodificar isso e fazer isso acontecer é você. Então para de se iludir, para de pedir, para de achar que ele vai descer e mudar a tua vida. Ele já mudou a tua vida, dando a vida para você. Agora seja responsável, você, nos teus atos, e você entender que todos os atos que você faz, a forma como você pensa, como você sente, como você age, define os teus resultados. Às vezes rapidamente, às vezes demora, mas vem. E você é fruto daquilo que você sente. Quando você entender isso, você muda a tua vida assim, drasticamente. E uma das coisas, eu quero te convidar para participar de uma aula que eu vou fazer no dia 5 de março, uma terça-feira. Até lá a gente vai fazer muita live. Eu quero que você convide outras pessoas para participar disso com você, justamente para a gente decodificar o quanto que esse invisível impacta na tua vida. Tá? O invisível, que você pode entender como Deus, tem muitas coisas sutis que nunca foram ditas para você e você vai aprender como lidar com o invisível. E você é responsável. Para você se dar bem com o invisível que impacta a tua vida, você precisa entender do cérebro e do coração. E nessa aula a gente vai falar isso. Para você participar dessa aula, você precisa só entrar no link da minha bio, ou o link que está aqui é o link de um grupo de WhatsApp que vai ficar silenciado. E nesse grupo de WhatsApp você entra e você ali vai recebendo as informações, e no dia da aula você vai receber o link para participar. Convide outras pessoas. É bom estarmos juntos com pessoas que querem viver o mesmo propósito, porque quando a gente se junta com pessoas de mesmo propósito, a gente acelera a nossa jornada, tá? Então fica a dica. E aí, quando você começa a ter esse discernimento, você vai ver que a tua vida começa a mudar. Mas para isso você precisa ser treinado, porque até então você foi treinado de uma forma adversa por você ser negativo, reclamador. Você tem um monte de coisa aí que você faz errado e nem percebe, porque o teu cérebro acostumou com o teu padrão de comportamento. Mas você desbloqueando isso, você começa a mudar teu jogo. Isso não tem nada de esoterismo,
Isso tem um quê de espiritualidade, mas vai ter muita racionalidade envolvida. Porque quanto mais racional você for, mais espiritual você vai se tornar. Que coisa contraditória, né? Que tal isso? E aí, para a gente fechar, eu quero ler para você mais ou menos uma mensagem que eu imaginei que seria interessante que Salomão estivesse mandando para a gente nos dias de hoje, que foi há 3.000 anos atrás que ele escreveu esses livros. E nessas duas jornadas que a gente teve de estudo de Salomão, Provérbios e Eclesiastes, mais uma vez eu falo para você, coloque a tua mãozinha, entra no YouTube, começa a me seguir, curta, comenta os conteúdos, ative as notificações para que você possa receber mais conteúdos. Assista a playlist de Provérbios, assiste essa playlist que acaba hoje de Eclesiastes. Pondera, nem tudo que eu, Gustavo, estou falando é verdade. Eu sempre me coloco como um instrumento na mão de Deus, mas eu tenho meu viés humano. Mas tenha bom senso você, isso é legal, isso não é, e você vai assistindo e cultivando aí o teu desenvolvimento. E essa cartinha é como se, fui eu, óbvio, mas é como se a gente estivesse simulando que Salomão estivesse mandando uma mensagem para a gente, tá? Olha que interessante. Queridos amigos, ao longo dessa jornada compartilhei com vocês as minhas reflexões mais profundas sobre a natureza da vida humana. Através das minhas experiências e observações, busquei transmitir a sabedoria que adquiri ao longo dos anos. Em meio às incertezas e desafios da existência, uma verdade permanece inabalável: o temor a Deus e a obediência aos seus mandamentos são o fundamento de uma vida verdadeiramente significativa e satisfatória. Percebi que muitos dos desejos e empreendimentos humanos são vaidade, uma busca interminável por prazeres passageiros e realizações efêmeras. Aprendi que a verdadeira felicidade não reside na riqueza material, na fama ou no poder, mas sim na simplicidade, na gratidão e no contentamento com o que temos. Enquanto caminhamos nessa jornada chamada vida, que possamos valorizar cada momento, cultivar relacionamentos genuínos e buscar o que é verdadeiramente eterno. Portanto, não se deixem levar pela correria desenfreada da vida, nem pela busca incessante por sucesso e reconhecimento. Em vez disso, dediquem-se a conhecer a Deus, a amar o próximo e a viver uma vida em harmonia com a sua vontade. Que cada dia seja uma oportunidade para crescer em sabedoria e em graça, e que possamos encontrar a verdadeira alegria na presença, na comunhão com o Criador. Que essas palavras ressoem em seus corações e os guiem em uma jornada. Que a sabedoria divina seja a luz que ilumina o caminho diante de vocês. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde em seus corações e mentes em Cristo Jesus. Sigam firmes na fé, cultivando a esperança e a confiança na promessa da vida eterna. Que a graça e a paz estejam com vocês hoje e sempre. Olha que lindo, né? Então que você possa refletir. Como eu disse, essas palavras são simuladas, não foi Salomão que disse, mas é com a essência de Salomão, com essa sabedoria, com essa vivência, com os estudos de Provérbios e Eclesiastes, que eu senti como se fosse a Salomão trazendo essa mensagem para a gente. E espero que tenha tocado no teu coração e que você reflita sobre essas palavras, aplicando esses ensinamentos de Salomão na sua vida e buscando cada vez mais sabedoria. E você entenda que a gente está na era da informação, muita informação. Você hoje tem lives, vídeos, livros, o caramba, mas a gente está indo para a era da intuição. O que é isso? Você aprender a sentir aí no teu coração quais os assuntos que deve dar ouvido, o que você deve entender, essas notícias que estão saindo, será que todas elas são dessa forma? Para de ser ingênuo, caminhe com a sabedoria e você vai ver que a sua vida vai ficar cada vez melhor. Então, se você gostou disso, curta, comente, compartilhe. Eu vou deixar gravado essa live tanto aqui quanto no YouTube.
ajude a mim, não eu como pessoa, mas esse propósito de transformar vidas para melhor, porque quanto melhores pessoas no planeta Terra, melhor vai ficar o ambiente para mim. Então eu tenho uma intenção egoísta, porque quanto mais pessoas positivas e felizes ao meu lado, mais lindo vai ficar a vida das pessoas. E aí melhor fica a minha vida. Eu vou copiar, vou fazer de repente de alguma forma esse texto chegar até você, Rose. Eu te mando, tá bom? Esse texto aqui, mais uma vez, é uma simulação do que Salomão falaria pra gente, tá bom? E aí eu mando assim, de alguma maneira, o texto. Quem está aqui na live ou viu gravado até aqui, me manda um direct ou me faça um comentário que eu copio e colo esse texto para vocês, tá bom? Eu mando sim, então me manda um alôzinho só para me lembrar disso no direct e a gente manda. Um beijo para vocês, façam um excelente dia. Obrigado por vocês estarem aqui nessa minha jornada. E amanhã tem mais às 6h33 e vocês vão ter a surpresa. Se nós vamos caminhar para Salmos ou para Jó. Fica a surpresa. E se você quiser saber o que é que a gente vai falar amanhã, bota o despertador para tocar e venha ao vivo comigo. E mais uma vez, chamem mais pessoas. Se cada um de vocês chamarem mais 2, 3, a gente vai ter mais pessoas aqui compartilhando e comungando de um assunto muito bacana e que só traz benefícios e que tem muita discussão por falta de entendimento. A Bíblia tem que ser uma bênção na nossa vida, tem que ser um guia, tem que ser um orientador, e aí você é o responsável pelo teu sucesso. E isso não tem nada a ver com religião, tá? É um livro que é um código mesmo, que é um código divino, que eu já falei para vocês, para encerrar essa live. Cara, se você colocar o livro para ser lido num presídio, você pode pôr o livro do Harry Potter, O Senhor dos Anéis e a Bíblia. Qual livro transforma? Sem você falar nada para as pessoas. Não tem jeito, tem um poder ali. E ele é inegável. E assim, com esse poder, a gente vai continuar seguindo os nossos estudos e amanhã a gente vai começar uma nova jornada e vai ser inevitável o nosso desenvolvimento. Então se organize, esteja com a gente e chame mais pessoas, tá bom? Um beijo no coração, faça um lindo dia e seja feliz porque você nasceu para ser feliz. Esse é um comando divino. Qualquer coisa que te tire desse caminho é porque você está perdendo para o teu cérebro, para o teu coração. Um beijo no coração. Valeu!